A utilização de metodologias reconhecidas como a norma brasileira de avaliação promove a padronização e a transparência no processo de avaliação, aumentando a confiabilidade e a credibilidade do serviço. Isso é especialmente importante para que as partes envolvidas possam ter confiança nas transações imobiliárias. Vamos conhecer as normas que devem ser utilizadas para a avaliação de um imóvel? Olá, seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, ficar por dentro dos assuntos relacionados a investimento, vendas e locação de imóveis. Bora lá para o tema de hoje? Desenvolvida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, os profissionais da área de avaliação devem seguir rigorosamente as condutas estabelecidas na Norma Brasileira de Avaliações, mais especificamente na NBR 14653, que apresenta quais são as metodologias e as parametrizações responsáveis por qualquer manifestação escrita sobre a avaliação de imóveis. Em outras palavras, a NBR 14653 apresenta diretrizes para um procedimento de excelência sobre o exercício profissional e é através dela que nos guiamos para executar a avaliação de bens sobre a classificação da sua natureza, sobre a instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas, a descrição das atividades básicas, a definição de metodologia básica e as especificações das avaliações e os requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação que vimos no vídeo anterior. Esta norma, que visa consolidar os conceitos, métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de bens, é dividida em 7 partes, sendo elas NBR 14653-1, com os procedimentos gerais da avaliação, NBR 14653-2, com os requisitos sobre a avaliação de imóveis urbanos, NBR 14653-3, para os imóveis rurais, NBR 14653-4, sobre a avaliação de empreendimentos, NBR 14653-5, para máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral, a NBR 14653-6, para a avaliação de recursos naturais e ambientais, e a NBR 14653-7, para patrimônios históricos e artísticos. Dito isto, fica claro que os procedimentos gerais destas normas vão além do nosso contexto para a avaliação de imóveis, já que ela normatiza tanto bens tangíveis, que são aqueles que possuem estrutura física como os imóveis, que realizamos as avaliações, mas também maquinários, equipamentos, acessórios, veículos, matérias-primas, mercadorias, recursos naturais e ambientais, entre outros. E também normatiza os bens intangíveis, como marcas, patentes, fundos, comércio e os empreendimentos, seja rural ou industrial, que também está dentro do nosso ramo imobiliário. Muito bem, feita a introdução sobre a norma brasileira de avaliações, devo mencionar que nos próximos vídeos vamos aprofundar apenas os aspectos normativos que dizem respeito ao tema dessa série. Portanto, além de tudo que já vimos até aqui sobre o que é a avaliação mercadológica, sobre a capacitação profissional para que os corretores possam exercer a profissão e os critérios básicos para a formulação do PETAM, adiante vamos abordar as informações relevantes quanto à avaliação mercadológica de imóveis, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela NBR 14653-1, 2, 3 e 4. Combinado? Então, especificamente falando sobre essas normas, vamos conhecer a definição exata para cada uma delas, começando pela NBR 14653-1, que trata sobre os procedimentos gerais para a avaliação de imóveis. Ela estabelece diretrizes e requisitos para a realização de avaliações, incluindo definições de conceitos, métodos de avaliação, coleta de dados, análises de mercado, elaboração de laudos técnicos e critérios para determinação do valor de mercado. Maravilha! Agora vamos à definição da NBR 14653-2, que aborda a avaliação de imóveis urbanos, fornecendo orientações específicas
para a avaliação de terrenos e edificações localizados em áreas urbanas, considerando características como localização, infraestrutura, acessibilidade, zoneamento, entre outros aspectos relevantes. NBR 6533, que trata da avaliação de imóveis rurais, estabelecendo os procedimentos e critérios para avaliação de propriedades rurais, considerando fatores como tamanho do terreno, tipo do solo, benfeitorias, produtividades, atividades agropecuárias e características da região. E por fim, temos a NBR 14653-4, que se aplica à avaliação de empreendimentos imobiliários, como loteamentos, condomínios, conjuntos habitacionais, entre outros. Esta norma estabelece diretrizes específicas para a avaliação desses tipos de empreendimentos, levando em consideração aspectos como viabilidade econômica, custo de infraestrutura, padrão construtivo, entre outros. Cada uma dessas partes trata basicamente do mesmo assunto, mas foram separadas para facilitar o entendimento e a aplicação no dia a dia. Basicamente, temos que ter consciência de que a primeira parte refere-se a procedimentos gerais das normas, ou seja, ela utiliza em conjunto com algumas dessas outras partes de acordo com o tipo de bem que será feita a avaliação. Compreendido isso, também devemos ter em mente que, ainda que haja procedimentos distintos para cada uma das normas que mencionei, a escolha da metodologia para o seu PETAM deve ser compatível com a natureza do bem avaliado, a finalidade da avaliação e os dados de mercados disponíveis. Sendo assim, no próximo vídeo, vamos ver quais são as metodologias aplicáveis e concluir as diretrizes de base da NBR 14653-1. Então, não se esqueça de deixar o seu like se estas informações foram úteis para você. Compartilhe esse vídeo, me ajude a fortalecer esse canal. Assim, cada vez mais esse conteúdo será apresentado ao maior número de pessoas, como você, que também precisam desta informação. Um forte abraço e até o próximo bate-papo.